gente! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui e hoje vamos encerrar o estudo panorâmico do Antigo Testamento. Isso mesmo, os livros proféticos, eles encerram o Antigo Testamento e estão divididos em profetas maiores e profetas menores. E como eu já disse antes, não é pela importância dos profetas ou dos livros, mas pelo tamanho desses livros que foram escritos. Antes de mais nada, se você é novo por aqui no nosso canal, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que virão. Curta, compartilhe para que possamos levar as boas novas do Evangelho ao maior número de pessoas possível. Amém? Vamos então estudar sobre os profetas do Antigo Testamento. E aí eu trago aqui uma pergunta importante que precisamos ter bem claro em nossa mente. O que é um profeta? Um profeta é um homem que é levantado por Deus para cumprir uma missão, a de falar em nome de Deus. Ao longo da história do Antigo Testamento, Deus levantou homens para cumprir essa missão e para trazer mensagens divinas para o povo de Israel, mas também para outros povos. Samuel, por exemplo, foi o último dos juízes, mas o primeiro dos profetas levantados por Deus. O texto no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versos 19 ao 21, diz assim, eu vou ler para vocês. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Fica bem claro, então, o chamado de Samuel para cumprir esta missão. Além de Samuel, nós temos alguns outros homens que foram chamados para cumprir este propósito. Elias e Eliseu são exemplos disso. Vemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 18 ao 46, o exemplo da obra, da atuação de Elias como profeta do Senhor. Sobre Eliseu, podemos encontrar no segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso de 1 a 25. Além desses homens, nós temos os chamados profetas literários, que assim são chamados porque escreveram livros proféticos. São 17 os livros proféticos, mas são apenas 16 profetas. Isso porque Jeremias escreveu 2 livros, o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias. Então agora nós vamos citar os livros, Quem os escreveu? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, que escreveu Jeremias e Lamentações de Jeremias. Aliás, é muito interessante observarmos porque Jeremias foi chamado de profeta chorão, porque ele lamentava, ele chorava, mas ele fazia isso não por ser um homem fraco, ele fazia isso porque ele viu a situação em que se encontrava o povo do Senhor e ele muito se angustiou na presença de Deus e ele chorava diante da presença do Senhor e diante desse povo, tentando fazer esse povo entender a importância de seguir os conselhos de Deus. Temos depois também Ezequiel e Daniel. Já como profetas menores, nós podemos citar Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que fecha então o Antigo Testamento sendo o último dos profetas. Quando nós estudamos a Bíblia, precisamos entender que os livros não estão dissociados uns dos outros. As histórias ali contidas não são histórias livres, que não têm conexão umas com as outras, muito pelo contrário. De Gênesis até Apocalipse, nós temos um único enredo, que é um plano da salvação que Deus preparou para o resgate da raça humana. Os livros do Antigo Testamento, como nós já estamos estudando, eles foram agrupados no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, para que nós tivéssemos o entendimento do seu conteúdo. Mas a forma cronológica como aconteceu, os livros eles perpassam um pelo outro. Isso é muito interessante. A ordem que aparece na Bíblia é apenas uma arrumação para que entendamos o seu conteúdo. Todo o enredo da Bíblia mostra a preparação de um povo a partir da escolha de um homem chamado Abrão. Abrão, após ter sido escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação, passa a se chamar Abraão.
Essa nação está sendo preparada para ser santificada ao Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus, pois é a partir dela, da tribo de Judá, da raiz de Davi, veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir deste entendimento, nós percebemos que os profetas que vamos estudar, eles estão inseridos ao longo dessas histórias que nós já estudamos. A história de Esther, por exemplo, alguns desses profetas são contemporâneos de Esther. A partir de agora, nós vamos ter uma noção de uma linha do tempo, para que possamos entender melhor esse desenvolvimento. Não vou falar de toda a Bíblia, porque não caberia nesse vídeo. E é interessante o seguinte, algumas pessoas já me colocaram lá nos comentários, me mandaram pelo zap, que ao assistir o nosso canal, tiveram o desejo de comprar até um caderninho para fazer anotações. Então, se você é uma dessas pessoas, eu vou sugerir a você que agora você faça uma linha do tempo para anotar todo esse processo que vou dizer. Vale também eu lembrar a vocês que algumas das datas que eu vou passar aqui não são datas exatas, mas aproximadas do acontecimento bíblico, ok? Eu vou começar então com a criação e com a criação do mundo e a criação de Adão, que acontece aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Depois nós temos aí, por exemplo, Noé, que vem aproximadamente 2.300 anos antes de Cristo. Então temos Abraão, aproximadamente 2.000 antes de Cristo, juntamente com a história de Jó. Nós já comentamos sobre isso, né, que eles são contemporâneos. Após isso temos Moisés, que vem em 1.500 antes de Cristo. Saul e Davi, os primeiros reis, eles vêm aproximadamente em 1.000 antes de Cristo. Salomão, filho de Davi, ele vem aproximadamente em 960 a.C. E após sua morte ocorre a divisão em 2 reinos. Vocês estão lembrados disso? Reino do Norte e Reino do Sul. Esses reinos, eles estão paralelamente no tempo, eles acontecem de forma paralela. O Reino do Norte tem 10 tribos, mas ele logo termina porque esses reis eram muito maus perante os olhos do Senhor. Então, o Reino do Sul é o que segue com 2 tribos, mas a principal delas é a tribo de Judá, e isso tudo se passa em 931 a.C. Temos então o rei Nabucodonosor, que invade Jerusalém em 605 a.C. Lembra então que o profeta Daniel surgiu nesse período? Ele e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego são desse período e eles são deportados para a Babilônia. E aí é quando a gente vê o início do cativeiro babilônico, que acontece ali em 586 a.C. Depois, então, nós temos Ciro, que põe fim a esse cativeiro, expede um decreto permitindo o povo voltar para Jerusalém em 538 a.C. É nesse período que Esdras e Neemias vão reconstruir a cidade. Lembra que nós estudamos? Bom, Malaquias é então o último profeta do Antigo Testamento. Ele vem aproximadamente em 450 a.C. E aí, então, 400 anos antes de Cristo, nós temos o período chamado período do silêncio, onde não houve registro da fala de Deus, de profetas que falaram como mensageiros do Senhor. Chegamos, então, ao ano 0, o ano em que Jesus nasce. Se bem que existem estudos mais recentes que falam que há uma defasagenzinha, Jesus não nasceu exatamente no ano 0, mas didaticamente entendemos que existe antes e depois de Cristo. E aí então, depois de Cristo, nós temos João, o apóstolo, que é o último escritor da Bíblia e que morre em 100 depois de Cristo, e sendo então encerrados os escritos bíblicos. Tendo essa linha do tempo encerrada, nós vamos então agora tentar colocar os 16 profetas, lembrem que são 17 livros mais 16 profetas, dentro de cada período desse que nós relatamos aqui. Vamos então falar sobre os profetas que profetizaram no Reino do Norte. Lembra que foi um reino que teve um número maior de tribos, 10 das tribos estavam ali juntas, mas eram homens maus perante os olhos do Senhor, e por isso esse reino do norte foi logo extinguido. E ali nós tivemos os profetas Jonas, Amós e Oséias.
Depois, então, vamos falar dos profetas que profetizaram no Reino do Sul. Esse sim, com 2 tribos, das quais Judá foi a mais importante. Ali nós temos Isaías, Jeremias, que viu a destruição física e espiritual de Jerusalém e chorou muito, lamentou muito e escreveu as suas lamentações diante de Deus para nós podermos hoje ler. Temos também Joel, Naum, que profetizou mais especificamente para Nínive, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Obadias. Após isso, podemos falar então dos profetas que profetizaram na Babilônia, no período do cativeiro babilônico. São eles Daniel e Ezequiel. E temos também profetas que profetizaram depois do cativeiro: Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses profetas foram homens enviados por Deus para trazer o povo de volta para Deus, para alertar o povo a buscar uma vida de santificação, de retorno constante ao Pai. O profeta trazia em sua fala palavras de admoestação, de juízo e conselhos que vinham de Deus. Vemos que no início o profeta era visto como um conselheiro do rei. Como um exemplo dessa realidade, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, vemos o profeta Natã aconselhando e orientando o rei Davi. Porém, após a divisão para Reino do Norte e Reino do Sul, os profetas começaram a ser perseguidos, pois eles passaram a ser vistos como homens que trariam um conselho de Deus a homens maus, a homens que não queriam estar perto de Deus. Então o profeta ele vinha para confrontar a prepotência, a dissimulação e também a injustiça social. Deus estava preparando um povo santo para a chegada do Cristo, o Messias, o nosso Rei Jesus. 400 anos, então, antecedem a vinda do Messias. Nos próximos vídeos falaremos mais especificamente de cada um desses livros dos profetas maiores e profetas menores. Não perca! E se você ainda não assistiu os nossos estudos anteriores, aqui do lado estão sugestões de vídeos para você poder assistir e acompanhar esse estudo panorâmico de toda a Bíblia. Que Deus abençoe sua vida e a gente se vê até a próxima semana. Um beijo!